Boa noite! Estamos por aqui com o nosso aulão poderoso de hoje. E vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Boa noite, meninas! Olá, como vocês estão? Todas bem? Que alegria! Boa noite, Aline, Fernanda. Vamos entrando, boa noite, meninas. Luana, oi, comadre, beijo, alegria te ver aqui. Boa noite, todas bem-vindas. Gente, no dia do trabalho, eu tinha que estar aqui, né? Isso aqui eu também vejo como um trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso para mim. E é por isso, eu vou confessar para vocês que quando eu marquei o aulão de hoje, nessa data eu nem lembrei que seria um feriado, acredita? Porém, nada é por acaso, né? E tudo é como tem que ser. Se vocês estão me ouvindo, falem pra mim como é que tá o áudio. Coloca aqui pra mim se o áudio tá bom. Boa noite, Isadora. Faz um favor pra mim, todas vocês. Fazem um favor, por gentileza. Vão colocando pra mim como é que tá o áudio e fala pra mim de onde vocês são. Gente, nós temos um grupo, né? Não sei se você sabe, você que tá entrando, nós temos um grupo, Florescer das Emoções. É uma comunidade. E eu acredito que a maioria das meninas que estão aqui agora estão lá nessa comunidade, estão lá no grupo. Oi, Carol! Carlinha! Gente, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vão me dando feedback aí, vão me avisando. Deixa eu falar, nós estamos começando agora e nós vamos falar hoje sobre o medo de sentir. Por qual motivo nós temos tanto medo de entrar em contato com os nossos reais sentimentos? O que acontece? Então hoje, deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. A minha intenção aqui hoje é dar para vocês um mapa para a terra do sentir. Ai, que legal, né? Então assim, hoje a gente vai ter um mapa nos direcionando para o verdadeiro sentir da nossa vida. Bom, dizendo de onde vocês são. Ó, Matupá, Sorriso, Matupá, Mato Grosso, Sorriso, né, que é a Luana, a Núbia. Oi, Núbia, boa noite. Ai, obrigada, Carol. Verusca, oi. Falem pra mim de onde vocês estão falando. Coloquem aqui pra mim, escrevam. Deixa eu falar uma coisa importante também. A gente tem um coraçãozinho aqui, ó, e tem um aviãozinho. Sabe esse aviãozinho aqui, gente? Esse aviãozinho aqui serve pra gente chamar a amiga pra estar aqui com a gente. Sabe aquela amiga que é muito durona, que não esboça muitos sentimentos, que você olha pra ela e você percebe que ela está sempre evitando sentir os verdadeiros sentimentos? Essa sua amiga é pra estar aqui hoje, porque ela vai compreender o que acontece dentro dela e ela vai despertar para o mundo do sentir, porque a vida é sobre sentir, e vocês vão entender aqui muita coisa hoje. São Paulo, é a Carlinha de São Paulo. Meninas, vamos lá, olha só, eu já vou iniciando aqui, quem for entrando vai chegando aqui, vai falando de onde é. Deixa eu só falar outra coisa bem importante. Por qual motivo nós estamos fazendo esses aulões, né? Semana passada não teve, mas semana retrasada a gente teve o aulão. Esses aulões é para preparar vocês para a imersão da próxima semana. Na próxima semana, na quarta-feira, nós vamos ter uma imersão. Aí vai ser uma aula fechada, não vai ser aqui no Instagram. Quem tá lá no grupo do Florescer vai ter tudo detalhadamente. Vai receber o link da aula fechada. Por que a aula vai ser fechada, Vanessa? Porque é só para quem realmente tem interesse em entender o mundo interno, em entender quais são os reais motivos das suas dores. Então, quem estiver lá no grupo vai receber tudo bonitinho, vai receber material em PDF. Outra coisa importante, quem estiver aqui comigo ao vivo até o final, eu vou dar a senha de um teste, tá? De um material meu para você saber como é que tá esse teu mundo interno.
Então vamos começar? Oi, Cris, Sheila, meninas, sejam todos bem-vindos. Vão colocando aqui pra mim de onde vocês são. Eu já vou iniciando aqui o nosso aulão de hoje. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu tô muito professora, sabe? Então assim, tô cheia de papéis, eu escrevi à mão toda essa aula, porque eu quis colocar aqui de fato toda a minha percepção dessa questão de sentir, baseado, lógico, né, na teoria, mas também na prática. Então a gente vai combinar determinadas coisas, olha só. Isadora, São Paulo, Sheila, Deninha, vão colocando de onde vocês são. Eu adoro conhecer vocês, saber de onde vocês são. Nós temos lá na comunidade Florescer, eu acho que os 90 meninas, né? E aí lá a gente deixa o grupo fechado, então não tenho como saber de onde vocês são, conhecer todos, mas aqui é a oportunidade pra gente se ver. Quem tá aqui agora que ainda não tá lá no grupo, entra no grupo. Quem tiver lá vai ter acesso à imersão gratuita, vai ser muito poderosa, tá? Vamos então lá? Vamos atravessar, gente? Vamos entender qual é o poder de nós entrarmos em contato com o nosso sentir. Deninha, da minha terra natal, Ceará. Deninha, que massa! Vamos lá, gente. Olha só, por qual motivo a gente tem tanto medo de entrar em contato com os nossos reais sentimentos? O que acontece aqui no nosso coração? Então hoje nós vamos entender por que nós temos medo de sentir. Travou aí pra vocês, travou aqui pra mim. Tá ok aí? Então hoje a gente vai entender por que temos medo de sentir. Hoje nós vamos entender algo importante, porque assim, ó, qual foi a ideia dessa temática? Vocês me chamam muito em direct e falam assim pra mim, Vanessa, eu tenho vontade de conhecer o teu método Florescer, só que eu tenho tanto medo de entrar em contato com meus sentimentos, sabe? Ai, Vanessa, eu tenho medo de sentir tudo que tá aqui dentro. Vocês falam muito dessa forma. Quando você me diz isso, o que você tá me dizendo? Você tá me dizendo que aí dentro de você tem um monte de sentimentos ruins e você morre de medo de entrar em contato novamente com esse sentir, com esses sentimentos. Entendeu? E eu vou te explicar hoje que existe diferença entre o medo de sentir e o medo do sentir. E eu vou te explicar também, já vou começar falando aqui, que, olha, deixa eu falar uma coisa antes de eu falar. Aperta coraçãozinho aqui, pra todas as vezes que eu for falando aqui, que vocês forem apertando o coração. Esse assunto, gente, ele é bem profundo. E como é que eu vou saber que vocês estão compreendendo? Quando vocês forem apertando o coração e vão interagindo aqui comigo, tá? Então, se não for ficando claro, se tiver ficando alguma dúvida, coloquem aqui. Nós estamos no diálogo, tá bom? Então, eu preciso saber se eu estou sendo didática no que eu vou explicar aqui hoje pra você. Combinado? Então, vamos lá. Quando você fala pra mim que você é uma pessoa mais... Olha só uma coisa bem importante. Muitas mulheres falam que elas são muito frias. Vanessa, meu marido fala que eu sou fria. Mas eu não percebo muito isso. O que você está me dizendo? Você está me dizendo que você tem um comportamento que você já se acostumou. Mas que as pessoas que estão ao teu redor, elas percebem. E você está me dizendo também que você gostaria de mudar. Mas você tem medo de entrar em contato novamente com os reais motivos que fizeram você ser tão dura, entendeu? Boa noite, Marinês, seja bem-vinda. Vamos entrando, puxa a cadeira, senta. Hoje vocês vão ouvir coisas aqui que eu tenho convicção que vocês não ouviram por aí, tá? Então aqui o assunto é profundo, é pra quem quer despertar, é pra quem tá cansada de ser do jeito que é e vai conhecer uma nova forma para poder mudar. Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então sejam todas bem-vindas. E tem o teste, tá? Quem ficar até o final vai ter acesso a senha, né? Pra você poder fazer o teste e saber como é que tá tudo isso aí dentro de você, tá? O teste é poderoso, tá, gente? Vamos lá. Então é o seguinte, o maior medo da maioria das mulheres, pelo menos as que chegam até a mim, é de entrar em contato com seus sentimentos. É o maior medo. Ponto.
Dito isto, a gente vai traçar aqui juntas, eu vou te mostrar o mapa para a terra do sentir. Tem uma coisa importante que antes de entrar de fato no conteúdo desse medo de sentir, eu quero explicar para você. Ultimamente eu tenho falado muito aqui, né? Quem me acompanha nos stories vai compreender melhor sobre o mundo feminino, sobre o feminino ferido. E eu percebo que muita gente tem dificuldade de compreender o que tudo isso quer dizer. Entenda uma coisa, quando eu falo de mundo feminino, eu estou falando do nosso mundo interno. Entendeu? Coloca aqui pra mim quem tem dificuldade de compreender sobre o feminino. Quando a gente fala feminino, feminino ferido, quem aqui não entendeu ainda o que isso significa? Coloca aqui pra mim, para eu entender qual é o nível de consciência que vocês já têm quanto a isso. Enquanto vocês colocam aqui, escrevam, eu vou explicar isso. Quando eu falo aqui sobre o feminino ou sobre o feminino ferido, o que é que eu tô falando para você? Eu tô falando que existe um mundo interno que é o mundo do sentir. E quando a gente usa essa palavra feminino, na verdade é como se fosse uma metáfora, uma analogia que os psicanalistas usam para poder explicar esse mundo interno. E isso é verdade para homens e mulheres, tá? Então, homem e mulher têm o feminino e o masculino. Então, esse feminino é o nosso mundo interno. Entenderam? Dito isto, a gente vai entrar nessa questão do nosso sentir. Então, se o feminino é o meu mundo interno, e quando a gente fala que o feminino tá ferido, o que é que eu tô falando? Que eu não entendo nada sobre o que eu sinto. Que eu vivo na cabeça e que eu morro de medo de entrar em contato com os meus reais sentimentos. Ponto. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Agora, o que a gente vai precisar entender? Se você tiver papel e caneta, eu te aconselho a você ir anotando os pontos importantes que você for ouvindo aqui, porque você vai escrever e depois você vai ler o que você escreveu para poder isso ir ruminando mesmo dentro de você, tá? Porque os assuntos aqui são profundos e você vai entender. Por isso que vão apertando o coraçãozinho todas as vezes que estiver ficando claro. Quando vocês apertam o coração, o Instagram vai me entregando, vai me mostrando para mais pessoas. Então você me ajuda a ajudar mais mulheres e homens, tá, gente? Também precisam escutar aqui. Isso que eu vou falar hoje. Só que lógico, aqui o nosso conteúdo, o meu conteúdo, geralmente eu preparo mais para a mulher. Por qual motivo? Esse mundo do sentir, a mulher ela sente com mais intensidade, mais do que o homem, entendeu? Então aqui a gente conversa mais para as mulheres, beleza? Então olha só, vamos entrar aqui numa coisa importante. Quando vocês falam para mim, Vanessa, eu tenho tanto medo de entrar em contato com o que eu realmente sinto. Ai, Vanessa, sabe por que eu tenho dúvidas de entrar no Florescer? Florescer é um método, né, que eu desenvolvi, um método terapêutico. Então, quando vocês vão me acompanhando aqui, vocês dizem pra mim que tem medo de entrar, se deixem entrar porque dizem que tem medo de entrar em contato com esses sentimentos. Só que eu já vou te falar que você não tem medo de sentir. Isso é uma ilusão da sua mente. Sabe por quê? Olha só, tem um autor, eu vou trazer a teoria para você, a gente não se basear tudo no que a gente vai conversar aqui no achismo, né? Então, vamos lá. Oi, Clarice, boa noite. Bem-vinda. Então, olha só, quando eu falo assim, quando você fala pra mim, você tem um medo de sentir, não é verdade. O que você tá falando pra mim é outra coisa. Olha só o que o autor Alexander Lowen, acho que é assim que fala o nome dele, Lowen. Ele é um autor psicanalista, trabalha toda a base do trabalho dele, fez todos os estudos, escreveu um livro, né? A base dele é psicanalítica, assim como a minha. Olha o que ele fala, que é bem interessante. Prestem atenção, que isso aqui vai abrir uma chave para vocês. Ele fala que o que pensamos está intimamente ligado ao que sentimos. E aí, quando eu falo pra vocês, eu falo muito nos stories, né? Você precisa sair da cabeça, você precisa vir pro coração.
Aí vocês me perguntam assim, então, Vanessa, o que eu penso é diferente do que eu sinto? Aí eu vou te falar assim, ó, mais ou menos. Quando ele fala isso aqui, o que é que ele tá nos dizendo? Ele tá dizendo assim, ó, que o pensamento e o sentimento compõem uma função de percepção. Então presta bem atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é a chave para você entender por qual motivo você tem medo de demonstrar o que você sente, tá? Por qual motivo você tem medo de ser mais carinhosa? Por qual motivo você tem medo de sorrir mais? Às vezes você tem vontade de ser simpática igual a fulana, mas não consegue. Às vezes, entendeu? A gente tem medo de esboçar sentimentos. Então, o que que ele fala? Ele fala assim, ó. Pensamento e sentimento compõem essa função de percepção. Então, entenda uma coisa. Nós temos órgãos de percepção do corpo, certo? Nós temos o paladar, nós temos a audição, nós temos o tato. Esses são os órgãos de percepção do corpo. Mas nós também temos um órgão de percepção da psique, da alma. Então, o que que esse autor ele fala para nós, que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, que a nossa alma também tem um órgão de percepção. Qual é o órgão de percepção da nossa alma? O sentir. O coração. Entendem? Tá ficando claro até aqui para vocês? Coloquem aqui para mim se faz sentido. Então, o primeiro ponto que você precisa entender aqui pra gente continuar caminhando aqui nesse entendimento. Sentir é um órgão de percepção da alma, da psique. Porque a psique está conectada com a nossa alma, com os nossos sentimentos mais profundos, mais verdadeiros. Ponto. Quando eu falo aqui muito nesse perfil, que uma mulher pode estar com o feminino ferido, o que é que eu estou falando? Eu estou usando de uma metáfora para te explicar que você está totalmente dolorida na sua alma, devido às experiências do seu passado que foram negativas e você morre de medo de entrar em contato novamente com isso. Pegaram essa chave aqui que eu tô falando, gente? Coloca aqui pra mim. Pra eu dar continuidade, eu preciso que vocês coloquem aqui. Estão compreendendo o que eu tô dizendo? Ou coloca a mãozinha, ou coloca, Vanessa, tô entendendo. Pode seguir. Coloca aí pra mim. Conversem comigo. Boa noite, meninas. Então, esse é um ponto, tá? Então, sentir é um órgão de percepção da minha alma. Assim como eu preciso do meu órgão de percepção do corpo, que é audição, visão, tato, eu também preciso do órgão de percepção da alma. Faz sentido que uma pessoa que tem alguma dificuldade em algum desses órgãos aí, né, ou visão, ou audição, ou tato, quando ela tem uma dificuldade, faz sentido que ela não flui bem, que falta algo para ela? Eu acredito que faz sentido, né? Do mesmo jeito, gente, é quando você tá totalmente enrijecida por fora, tá vivendo com a casca e não tá deixando ter acesso ao sentir do coração. Te falta algo, porque você não está entrando em contato verdadeiramente com o sentir mais profundo da sua alma. Ponto. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Beleza, deixa eu falar uma coisa pra vocês. No final vai ter um teste, tá? Que eu vou liberar pra quem estiver aqui até o final. Vou liberar a senha. E você, que já entendeu sobre esse feminino, né? O que é o feminino aqui, desse mundo interno, vai ter acesso a esse teste pra você fazer o seu teste e saber como é que tá o teu mundo interno aí, tá? Se tá ferido ou não. Então fica aqui pra você ter acesso a esse teste. E pega esse aviãozinho e convida a sua amiga pra estar aqui. Ela precisa ouvir isso. Me ajudem a ajudar mais vidas, tá, gente? Olha só, dito isso, que a gente acabou de entender, que o sentir é o órgão de percepção da alma, que é isso que o Alexander, ele traz pra gente, né, esse autor. O que a gente vai ter que entender agora? Que quando vocês falam
falam pra mim, né, que vocês conversam muito comigo, que tem medo de sentir, de entrar em contato com esses sentimentos, não é verdade. Porque você já tá sentindo alguma coisa. Se o teu pensamento e o teu sentimento é um órgão de percepção, sabe o que que acontece, gente? É assim, ó. Imagina que alguma vez na sua vida você teve em contato com um determinado sentimento. Só que esse sentimento, essa experiência, né, esse fato te fez ter uma experiência negativa. Você sentiu algo que não foi legal. O que que o teu pensamento faz para te ajudar? Ele tenta te dar uma razão lógica para você não entrar mais em contato com esse sentimento. Entendeu? Vou te dar um exemplo, bem besta, assim, só para você começar a entender aqui. Eu, Vanessa, eu não conhecia pequi. Vocês conhecem pequi? Não é da minha região. Então eu conheci o pequi depois que eu cheguei no Mato Grosso. Hoje eu moro no Mato Grosso. Quem conhece pequi? Coloca aqui pra mim, escrevam. Pra eu saber se vocês vão entender o que eu vou falar. Quem conhece pequi? Coloca aqui. Então a primeira vez que eu fui comer pequi foi aqui, né? Há um tempinho atrás. Eu tô aqui mais ou menos quase 5 anos. Gente, aquele pequi tava tão, acho que, molinho, que eu peguei ele com todo gosto, taquei na boca e eu fui com muita sede ao pote. E para quem não conhece o pequi ele tem uns espinhos, né? Ó, muita gente conhece. Então ele tem uns espinhos que dependendo da forma como você vai colocar na boca, os espinhos, eles te machucam. E foi o que aconteceu comigo. Então, observa, eu nunca tinha comido pequi na vida. A primeira vez que eu fui comer o pequi, eu fui com muita sede ao pote, ele machucou a minha boca, eu passei quase que uma semana, gente, para tirar todo aquele espinho da boca, você acredita? Ok. Ou seja, esse foi o fato, essa foi a experiência que eu tive na vida. Quando as pessoas hoje falam de pequi ou me oferecem, sabe o que é que eu falo? Eu detesto o pequi, não gosto. Quem tiver os seus pequis, né, que escondam de mim. O que acontece? Como a primeira vez que eu comi pequi, a experiência foi negativa, o que meu pensamento faz com esse sentimento negativo que eu tive? Ele cria uma razão lógica para eu nunca mais querer comer pequi. Entendeu? Então meu pensamento vai e fala assim pra mim: não aceite mais pequi. Lembra que quando você comeu a primeira vez, foi ruim, você se machucou, você passou uma semana para tirar todos esses espinhos da boca, não vamos mais gostar de pequi. Então todas as vezes que te oferecerem, você não vai aceitar. Aí eu, ok, tudo bem. Entende, gente? Eu tô dando esse exemplo bem besta, bem básico, para você entender como é que o nosso órgão de percepção da alma, que é o pensamento e o sentimento, funciona. Agora vamos para a vida real. Tem sentimentos que você tem aí dentro que você não tem a mínima noção. E que você sentiu a primeira vez quando você estava, talvez, na barriga da sua mãe. E você vem para a vida já com esse sentir. E as coisas só vão se repetindo para que você sinta isso sempre. Ele cria uma razão lógica para que você nunca mais queira entrar em contato com esse sentimento. Então, é assim que funciona esse órgão de percepção da alma. Aí agora eu vou te falar algo bem importante para você entender os reais motivos que você tem um monte de sentimento aí dentro que te trava e você não sabe lidar com eles. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou pegar uma folha em branco, que eu quero fazer um desenho. Eu desenho péssimo, tá, gente? Olha, então assim, eu não sou muito desenhista, mas eu vou tentar fazer uma coisa para você entender. Porque agora eu quero que você entenda uma coisa. Existe o medo de sentir e o medo do sentir. E você vai entender uma diferença bem grande. Espera aí só um pouquinho que eu estou aqui com os meus dons de desenho para poder mostrar uma coisa importante para você. Meninas, bem-vindas!
Mi. Eu não vou falar o nome de todo mundo, entrou tanta gente aqui. Olha só, presta atenção aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Coloquem pra mim se você tá vendo. Você tá vendo que aqui tem um círculo menor e depois um círculo maior, um círculo dentro de outro círculo? Coloquem pra mim se vocês estão vendo. Estão vendo? Ficou claro? Querem que eu coloque novamente? Que eu coloque novamente? Pronto. Ficou, dá pra ver, né? Beleza. Vou explicar pra você a partir disso aqui, ó, a diferença do medo de sentir e do sentir. E agora, abra sua mente para compreender o que eu vou te dizer agora. O medo do sentir é o medo de entrar em contato com um sentimento bem maior do que eu, do que você. Imagina que quando você chegou na vida, já existia um sentir muito maior do que você. Como assim? Então imagina assim, ó, você é um medo, você é essa bola menor dentro de uma bola maior. Como assim? Você é essa pessoa, um sentimento dentro do sentimento da sua mãe, que é maior do que você. Entende? Vou explicar melhor. Então, o medo do sentir é o universo de sentimentos que já existe quando eu venho pra vida. Eu tô te falando assim, ó, quando você tá na barriga da sua mãe, você sente tudo que ela sente. Então imagina o seguinte, que antes da gente vir pra vida, quando eu tô lá na barriguinha da mamãe, já tô sentindo um monte de coisa das mulheres que vieram antes de mim. É isso. E aí, então, imagina que você vem pra vida, chegou pra vida, aí você mal nasceu, saiu da barriga da mamãe, você já recebe uma sacola repleta de sentir, de sentimentos, que é da sua mãe. Porque afinal você já sentia tudo que ela sentia. E aí tem outra coisa, aí você vai vivendo na vida, aí vem o medo de sentir. Aí você vem aqui na vida, você é uma criança, você é um adolescente, você também forma a sua sacola de sentimentos. Aí imagina, você tá hoje aqui uma mulher adulta, caminhando na vida, se relacionando com duas sacolas cheias de sentir, que você não sabe nem identificar o que é da sua mãe e o que é seu. Eu tô falando isso e às vezes isso é muito complexo. Porque às vezes dá a impressão de que nós somos responsáveis pelo que o outro sente, mas não é isso que eu tô falando. O que é que eu quero que você preste bem atenção para ficar muito claro para você? Nós repetimos, gente, o nariz da mamãe, muitas vezes. Dizem que, pelo menos dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe. Nós repetimos o estilo do cabelo. Nós repetimos das pessoas que vieram antes a cor da pele. Ou seja, nós também repetimos as questões emocionais. Então, o que é que eu tô te falando? Eu tô te falando que quando você tem medo de estar num processo terapêutico, porque você tem medo de entrar em contato com todo o sentir que você não quer mais olhar, que são as experiências negativas que te fizeram sofrer, eu estou te falando que essas experiências é o medo do sentir, que está ali porque foi programado a partir de quem veio antes de você. E o medo de sentir é o medo da experiência que a gente tem de sentir todo esse conteúdo. Entenderam? Ficou claro o que eu falei aqui? Ou coloca aqui pra mim. Não, não ficou claro.
Oi, Milena. Beijo. Elaine. Rose. Gente, tá ficando claro? Ou tá ficando assim bem difícil de entender isso aqui? Então presta atenção, tá? Você, por que que eu fiz esse desenho aqui? O que que eu quis te mostrar, tá? Eu quis te mostrar que você é um sentir dentro de um sentir maior. Que a gente vem pra vida, a gente chega aqui, ó, recebe uma sacola e diz assim, peraí, deixa eu olhar minha sacola, né? Porque eu tenho que ver qual é o sentimento que tem aqui, porque afinal eu vou ter que repetir. E aí eu vou dar exemplos bem básicos, tá? Pra vocês. A gente tem medo de sentir porque a gente, quando começou a sentir os nossos próprios sentimentos, a gente não foi autorizada. Nós não fomos autorizadas a sentir. É só vocês olharem para os filhos de vocês. Vocês são mães. Eu acredito que a maioria que tá aqui já é mãe. Quando nossos filhos são pequenos, que eles choram, que eles fazem birra, o que a gente fala pra eles? Ai, menina, tá chorando por quê? Que bobagem! Tá chorando por causa disso? O que aquela criança entende quando eu falo isso pra ela? A única forma que a criança tem de demonstrar o que ela sente é com choro. E quando eu falo isso pra ela, o que é que eu tô dizendo pra ela? Silêncio, você não pode sentir. Entendeu? É isso que eu tô falando pra ela. O que aquela criança entende? Porque afinal quem autoriza com sentimentos são os pais, são os cuidadores. Então se eu digo para um filho meu que tá chorando porque que bobagem, menina, eu tô dizendo para ela que ela não pode sentir. Então o que aquela criança vai e faz assim, ó. Entendi, não posso sentir. Aí ela vai lá na cartilha dela do que ela pode ou não sentir. Cartilha, tá, gente? Assim, tô fazendo uma analogia. Opa, não posso chorar. Não posso sentir isso aqui, tá, mamãe? Entendi, não posso sentir isso aqui. Ela vai pra vida adulta dela, entendendo que chorar é bobagem. Estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido? Me falem aqui se tá fazendo sentido pra vocês. Me contem se vocês estão entendendo até aqui o que eu tô falando. Outro exemplo bem básico que acontece. A gente fala assim para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, quando são pequenos, eles têm ciúme, né? Dos pais. Quer ver a minha filha? A minha filha, gente, quer ver outra criança, principalmente menina, chegar perto do pai dela. O pai dela dá algum carinho, um abraçar. Ela fica com a tromba desse tamanho, ela morre de ciúme. E geralmente, o que a gente vai falar para um filho desse? A gente diz assim, minha filha, para com isso, você não pode ter ciúmes. Esse sentimento é feio. O que aquela criança entende? Entendi. Não posso demonstrar que gosto do meu pai. Não posso sentir ciúmes. Outra coisa que a gente faz muito. O nosso filho tá brincando com um brinquedinho. Vem o coleguinha e quer tomar o brinquedinho do nosso filho. E aí, gente, o nosso filho, o coleguinha toma o brinquedo dele, fica brincando e o nosso filho fica sem. E o nosso filho vai ficar chorando porque ele ficou sem, afinal o brinquedo é dele. O que é que a gente faz? Ai, deixa ele brincar um pouquinho com o seu brinquedo, filho, tudo bem. O que é que eu tô falando para o meu filho? Você pode dar tudo seu pro outro, você pode ficar sem. Dê tudo pro outro, você tanto faz. Aí, o meu filho vai lá na cartilha dele, cartilha aqui, tá, gente? Emocional. Tô fazendo analogia. Opa, tenho que dar tudo para o outro, tenho que ficar sem, o melhor pro outro, o pior pra mim. Eu posso ficar sem, eu posso sofrer, mas o outro tem que estar bem. Entendeu? Aí a gente vai... O que vai acontecendo com a gente? Fala pra mim o que é que vai acontecendo com uma pessoa que vai sentindo um monte de coisa, porque é na infância que a gente vai recebendo autorização do que podemos ou não sentir, tá? Então, se na minha infância eu entendi que eu não posso sentir um monte de coisa, na vida adulta eu só vou repetir que eu também não posso.
Vocês entenderam? Entendeu por qual motivo a gente está aqui na vida adulta e está se fazendo de muito forte? Entenderam por que a gente está aqui na vida adulta e está sentindo um monte de coisa, mas não sabe sequer descrever o que a gente está sentindo? E aí tem um ponto bem importante, que é isso aqui que eu vou falar pra vocês. Vocês vão ter que abrir a mente pra ouvir o que eu vou falar agora, beleza? Muitas vezes você se sentiu de determinadas formas já na barriga da sua mãe. Porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, quando a gente é muito, muito, muito pequeno, as primeiras coisas que se formam em nós é o corpinho, né, daquele feto. A gente já tem um corpinho. Por isso que a gente fala que o trauma está no corpo. Entendeu? Então, quando eu tô lá na barriga da minha mãe, que eu sou um feto bem pequenininho, acontecem coisas que já marcam no corpo desse indivíduo. E ali, eu também já tenho uma alma. Quando eu entro na barriga da mamãe, eu já tenho uma alma. Faz sentido? Por isso que a psique, o sentimento mais profundo, tá ligado à alma. E o que é que tá ligado a esse sentimento meu mais profundo? O meu inconsciente. Tudo que eu tô explicando aqui pra vocês, a princípio, pode parecer muito difícil. Inclusive, eu vou aconselhar todas, eu vou aconselhar todos a escrever alguns pontos. E se a gente conseguir deixar esse aulão gravado, porque às vezes o Instagram derruba, então não posso nem garantir que vai ficar gravado. Assistam de novo. Se a gente conseguir deixar gravado, vai ficar até amanhã, depois eu vou tirar. Porque é importante a gente ouvir essas coisas, na maioria das vezes, 2 vezes, para que isso entre de fato no meu inconsciente, eu comece a entender para eu trazer para o consciente, para eu trazer para a consciência. Entendeu? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês não têm consciência, porque se você tivesse consciência do que eu estou te falando agora, você já teria mudado a sua vida. Se todo tipo de terapia realmente nos dessem um retorno, uma mudança duradoura, a maioria das pessoas não estariam em 2, 3 anos fazendo terapia. Entendeu? Hoje a gente busca algo muito dinâmico, porque nós não temos mais tempo a perder. Faz sentido, gente? Então, por isso que eu falo, que quando eu falo do florescer, gente, é lógico, todo método é um processo. Mas qual é o grande diferencial do florescer? Que por mais que você queira ficar nesse método, florescer, por um tempo, você já vai ter acesso ao seu real problema já nas primeiras sessões. Coisa que muita gente leva anos em terapia para poder entender qual é a raiz do problema. Entendeu a diferença? Por quê? Porque aqui a gente acessa o sentimento mais profundo. E é isso que eu tô te falando. Então, o que eu quero que você entenda hoje, pra gente ir aqui passar pro próximo nível, e para quando você for fazer o seu teste na sua casa, para saber se o seu mundo interno tá ferido, você vai fazer com muita clareza. Por isso que é importante você ouvir o que eu tenho para falar aqui. Eu quero que você entenda que a partir disso aqui que eu estou te falando, tá? Desse medo de sentir, desse medo do sentir, que já são todas as experiências, tanto sua como de quem veio antes, tá tudo dentro de você, porque a gente aprendeu com elas, a gente repete. E é tudo isso, todas essas informações que nós vamos recebendo ao longo da vida, que não nos dá liberdade para expressar o nosso verdadeiro sentir. E é isso que vai nos bloqueando na vida, é isso que vai nos bloqueando dentro do nosso casamento. Eu vou falar algo aqui tão profundo que vocês vão ficar bege. Muitas mulheres, gente, muitas, tá? Elas não se permitem nem sentir prazer. Prazer sexual mesmo, eu tô falando. Sabe por qual motivo?
Porque as mulheres que vieram antes dela também não podiam. Então ela compreende, ela veio trazendo internamente que ela também não podia. Porque a gente vai trazer no corpo o sentimento dessas mulheres. É assim que a nossa alma se movimenta na vida. E aí, gente, tem uma coisa bem importante, né? Que aí muita gente diz assim, não, mas eu prefiro continuar aqui do jeito que eu tô, nessa vibe aqui, que é muito melhor do que entrar em contato com esses sentimentos aí, Vanessa. Tá cômodo? Aí eu vou te falar, não tá cômodo. Quando você evita de entrar em contato com o seu verdadeiro sentir, sabe o que é que você tá fazendo com você? O que esse mesmo autor, o Alexander, ele vai nos falar sobre essa questão de sentir. Ele fala que quando a gente evita sentir, nós estamos vivendo uma despersonalização. Oi, Vanessa, falou grego agora, né? O que é isso? Ele diz que nós estamos, quando a gente evita sentir os nossos verdadeiros sentimentos, ser leve, sabe? Ser essa mulher mais sentimental. Ele diz que nós não estamos em conexão com quem a gente realmente é. A grosso modo, para você entender, quando você evita sentir, você não está vivendo a sua verdadeira identidade. A identidade real de uma mulher está conectada ao sentimento dela mais profundo, à alma dela, ao coração dela. Gente, tem um texto em Colossenses que eu acho que a maioria de vocês conhecem. Coloquem aqui para mim quem conhece, tá? Para vocês irem conversando comigo. Que diz assim, ó. Tudo que fizeres, faça de todo o seu coração. Em outras escrituras, né, vai dizer assim, com toda a sua alma. Coração e alma depende da tradução, né, como vai estar lá. Como se estivesse fazendo para o próprio Deus. O que isso está dizendo? Lá não está dizendo assim, ó, tudo que fizeres para o outro, faça com todo o seu pensamento, com toda a sua mente, como se estivesse fazendo para o... Não. O que ele está dizendo? Ele está falando do coração. Deus quer o que? O nosso coração. Ele quer o que? A nossa alma. Então, só daí você já é para pegar essa chave e entender que a gente vai ter paz. A gente vai se conectar com quem a gente realmente é quando eu tiver acesso ao meu verdadeiro sentimento da minha alma. Quando eu estiver vivendo em conexão com o meu coração. Oi, tudo bem, Maria? Gente, tá ficando claro até aqui? Coloca pra mim se tá fazendo sentido. Escreve aqui, tá fazendo sentido. Coloca joinha pra mim. Entenderam? Então, hoje, o que eu tenho para falar para todas vocês que estão aqui, gente, é uma coisa bem importante mesmo, tá? Se você hoje percebe que você tá rígida com você, com a sua família, com as pessoas que você ama, com os seus filhos, com o seu marido, se você percebe que você tem medo de falar o que sente para o seu marido, muitas mulheres não falam o que sentem para o marido. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo de falar o que tem de verdade no nosso coração. Porque, Vanessa, eu tô vivendo aqui na vida com 2 sacolas, então eu tô carregando a sacola que era da minha mãe, que era tudo que ela entendeu sobre a vida, e eu ainda tô carregando a sacola que eu construí quando eu era uma criança, quando eu era um adolescente. Então imagina como é que eu tô me relacionando com as pessoas. Eu não sei nada do que tem na sacola. Então tá difícil pra mim falar sobre o que eu sinto. Porque é tanto sentimento, é tanta coisa aqui dentro,
que eu não sei nem por onde começar para poder entrar em contato com isso mesmo. Aliás, entrar em contato com tudo isso. Compreende? Estão compreendendo aqui porque que a gente fica tão confusa em relação aos nossos sentimentos? Estão entendendo por que vocês... Aí, gente, aí tem uma coisa importante. Olha só que engraçado isso. Tem um monte de perfil aqui no Instagram, né? Que fala assim, recupere a sua identidade. Venha fazer o curso X para você aprender a lidar... A lidar não, né? Como é que se fala, meu Deus? Teve até, eu vi essa semana aí. Venha fazer o curso tal para você entrar em contato com a sua verdadeira identidade. Né? A gente não vê muito isso. A gente vê. Muita gente está vendendo, vende e está vendendo isso. Tudo superfície. Superfície. Você vai fazer um curso desse, você vai ficar legal temporariamente, depois você volta para dor de novo. É assim que acontece. Sabe por qual motivo? Porque a tua identidade, a minha identidade está conectada. E eu só vou conseguir realmente chegar nesse lugar de saber quem eu sou, de ter coragem, de assumir o que eu sinto, quando eu olhar para a minha história. Quando eu entrar em contato com o que eu realmente sinto. E quando a gente só trabalha identidade aqui agora, superfície, eu não entro em contato com nada disso. Entende? Ou seja, todas vocês que hoje não tem contato nenhum com esse sentir, que evita sentir, que não sabe demonstrar o que sente, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão não sentindo, estão evitando entrar em contato com tudo isso, porque isso é uma negação do passado de cada uma. O que você realmente está querendo dizer é assim, ó, Vanessa, tem tanta experiência ruim aqui dentro de mim que eu não quero nunca mais entrar em contato com nada disso. Então eu não quero sentir nunca mais nada disso. Então deixa eu quieta aqui. Só que deixar você quieta é entender que você vai continuar repetindo toda essa angústia que você tem aí dentro. Porque a vida, gente, a única coisa que ela quer da gente é que a gente flua a vida para frente. A única coisa que Deus quer de nós é que nós tenhamos paz no coração. E eu não consigo ter paz no coração se eu tô cheia de dor emocional. Eu falo algo que às vezes mexe com algumas pessoas, mas o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que o espiritual e emocional, eles estão assim, ó, lado a lado, tá? E às vezes, na maioria das vezes, o nosso emocional nos atrapalha na nossa vida espiritual. Porque imagina que a gente está numa caminhada maravilhosa com Deus. Maravilhosa. De repente, eu olho para trás, para a minha dor emocional. E aí eu me desconecto totalmente da minha intimidade, do meu processo espiritual. Vocês entendem? Então saibam de uma coisa, se você tem alguma dificuldade aí dentro, emocional, isso está atrapalhando a tua vida espiritual. Você queira ou não. E eu não estou dizendo que isso é porque Deus não está aí para você, não. Deus está sempre aqui para nós. Sempre. É como se Ele estivesse sempre à nossa porta. Só que o que facilita eu de fato abrir a porta e deixar a paz dele entrar no meu coração é o quanto eu estou resolvida com o meu sentir. Pegaram a chave aqui? Estão começando a entender o que eu estou dizendo? É assim que eu comecei a perceber todo esse paranauê desse mundo interno. Entendem? E é assim que as coisas vão acontecendo.
Vamos caminhar mais um pouquinho, gente? Então vamos lá. Pra gente ir. Agora tá. Comecei a entender, Vanessa. Agora qual é a solução? Oi, Maria. Querem a solução de tudo isso? Como é que a gente faz para começar a curar tudo isso aqui? Vamos lá. Vamos falar de solução agora. Presta atenção, algo bem importante. Quando a gente está falando aqui dessa questão do sentir, né? E quando a gente está falando que todo esse mundo está dolorido, a gente está falando que nós estamos ainda presos em sentimentos negativos. E eu evito entrar em contato com isso, porque é tanto sentimento que eu ainda não identifiquei o que realmente é meu, se realmente naquela época que eu senti aquilo era meu mesmo. Eu vou falar uma coisa bem importante, porque o que mais chega pra mim são mulheres, né, com questões de relacionamento, porque é o que eu me especializei pra falar, pra trabalhar. Então essas mulheres chegam pra mim. A maioria delas, quando vão falar do seu relacionamento, elas estão, na verdade, quando a gente vai fazer essa investigação, elas estão repetindo uma dificuldade dentro do relacionamento delas que elas enxergaram no relacionamento da mãe e do pai. Entendeu? Na maioria das vezes, essa mesma mulher escolheu um companheiro, um marido para casar, né? Igual ao pai que ela tanto condenava. Entendeu, gente? Por que a vida faz isso com a gente? A vida faz isso com a gente porque Deus, a vida, só quer que a gente flua. Deus quer nos dar a oportunidade da gente enxergar para o que de fato está acontecendo e que a gente tenha a oportunidade de resolver. Então, se eu não casar com alguém igual o papai ou igual a mamãe, eu nunca vou ter a oportunidade de perdoar uma dor que está aqui dentro, que foi ocasionada dentro de mim por alguma coisa com o papai ou com a mamãe. Aí, com aquele marido, eu começo a enxergar tudo que eu não gostava no papai e na mamãe. Entende? Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso para tu entender que quanto mais tu tem medo de sentir, de olhar para esse real sentimento que tá aí dentro, a vida só vai te trazer mais disso para que você sinta mais disso, para que você tenha a oportunidade de resolver. Ou seja, a vida não funciona assim, ó. Ah, tá. Aconteceu isso aqui, não gostei, então nunca mais eu vou entrar em contato com esse sentimento, nunca mais vou nem olhar para isso. Não é assim que funciona. A vida continua trazendo mais daquilo e eu vou sentindo mais daquilo, porque senão eu nunca vou ter a oportunidade de resolver. Sabe a história do pequi que eu falei pra vocês? Lembra que logo quando eu cheguei comi pequi, não gostei do pequi, o pequi me machucou, então meu pensamento pra me ajudar disse assim, olha, você não gosta de pequi, então todas as vezes que te oferecerem pequi, não aceite. Nunca mais eu vi pequi na vida, gente. Haha. Aonde eu ando as pessoas me oferecem pequi, entendeu? Então é a oportunidade talvez que a vida está me dando para eu novamente experimentar o pequi e talvez dessa próxima vez, que eu ainda não experimentei até hoje, tá, gente? Não comi mais pequi. Mas quem sabe eu vou comer o pequi e a experiência não vai ser tão ruim assim. Entendem? Vocês estão entendendo? Eu gosto de fazer essas pequenas analogias, né, na vida, porque aí a gente vai entendendo o real sentido aqui, isso vai entrando aí no teu inconsciente, você vai começando a entender. Então, a única coisa que eu quero que você compreenda hoje é assim, ó. Você tem medo de sentir, porque você é um sentir menor dentro de um sentir muito maior. A vida já era vida antes de você chegar aqui. Então você tá carregando 2 sacolas super pesadas e você vai ter que abrir essa sacola uma hora e olhar para isso e entrar em contato com isso. E quando você entrar em contato com isso
e chorar tudo isso, você vai ganhar uma nova oportunidade de fazer um novo caminho dentro de você e realmente vir com o teu verdadeiro sentir. Entendeu? Foi assim que eu resolvi a maioria das dores que eu tinha na minha vida. E é assim que as meninas do Florescer estão resolvendo as dores delas. Percebem, gente? Aí, qual é a solução? Aí eu trouxe 3 passos pra gente pensar e você começar a entender como é que você vai começar a resolver esses paranauê aí, tá? Primeiro passo, tá, Vanessa? Solução. Entendi, quero largar o osso, quero abrir essas sacolas, quero olhar pra isso. Primeiro ponto é você fazer o que você tá fazendo aqui agora. Principalmente as meninas que estão lá na comunidade Florescer. Existe uma comunidade gratuita chamada Florescer, né? De mulheres que estão lá porque se conectam com esse assunto aqui que eu tô falando pra você e já entenderam que querem mudar. E aí, na próxima semana, a gente vai ter uma imersão gratuita, poderosa, que eu vou te explicar um monte de coisa que vai fazer o uou na sua cabeça e já vai te ajudar muito. E é por isso que elas estão lá no grupo. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Vanessa? Compreender que a vida toda você transitou em várias fases da sua vida buscando validação e autorização do que você deveria ou não sentir. Como é que você começa a compreender isso? Participando de um momento como esse agora que você está comigo. Que se você nunca tivesse entrado nesse aulão, se você nunca tivesse entrado lá no grupo, né? Aí você tem mais acesso aqui. Agora, você, quando terminar aqui, você vai fazer um teste, você vai olhar para os seus reais sentimentos. Então, se você nunca tivesse se aberto para isso, você não queria entender isso. Então, esse é o primeiro passo. Trazer para minha consciência e aceitar que a vida inteira eu transitei na vida buscando autorização e validação do que eu posso e do que eu não posso sentir. Quem é que nos dá essa autorização? A mamãe. A mamãe, que é a rainha do sentir, eu nasço dentro do sentir dela. Então, na maioria das vezes, quem vai me dar essa autorização do que eu posso ou não sentir é a mãe. Não somente, né? O pai também participa muito disso. Tem mulheres que a forma que elas têm de se movimentar na vida, de sentir na vida, é muito mais parecido com o pai do que com a mãe. Aí ela tem que olhar para a história dela para ela entender por que ela está repetindo mais o pai do que a mãe. Tá? Uma chave aqui que eu tô falando para vocês. Mas não é só isso aqui é bem mais profundo, mas não tem por que eu falar aqui para você. Mas na imersão eu vou falar bem mais coisas, bem mais profundas. Segunda coisa, aí vamos pro segundo passo. Qual é o segundo passo, Vanessa? Ah, tá. Uma coisa importante. Então, eu compreendendo isso que eu acabei de falar pra você, que você transitou na vida dessa forma, você precisa entender assim, ó. Eu preciso sentir. Eu preciso entrar em contato com os meus sentimentos. Por quê? Porque é um órgão de percepção pra mim. Se eu nunca entrar em contato com o meu sentimento, eu nunca vou saber o que a minha alma de fato quer. Eu nunca vou saber o que de fato tem no meu coração. Então, assim como eu preciso do meu órgão de percepção, audição, visão, tato, eu preciso do meu órgão de percepção da alma, da psique. Entendeu? Isso é uma chave. Você tem que sair daqui hoje entendendo isso. Por isso que você precisa saber o que de fato você sente. E parar de evitar os seus sentimentos. Tá? Hoje, esse excesso de pensamento que você tem é o teu pensamento tentando te dar respostas lógicas, porque o pensamento também é um órgão de percepção, então, só que ele é mais objetivo do que o sentir. Então, o nosso pensamento tenta organizar tudo de ruim que a gente sente. Aí, como é que ele organiza? Nos bloqueando, dizendo assim, ó, você não vai comer mais piqui. Tem mulheres
que a história da família delas é que elas sempre se frustraram em relacionamentos amorosos. Nunca foram felizes, sabe? Nos casamentos. Então, geralmente, a avó não foi feliz, teve muito problema, muita dificuldade dentro do casamento. A mãe também repetiu. Aí vem eu, a terceira pessoa, e também repito. E muitas vezes, quando eu não repito, quando eu não estou, me relacionando com um homem que era talvez igual ao meu pai ou igual ao meu avô, às vezes é um homem legal, só que eu faço de tudo para me sabotar o meu pensamento, tá? Ele faz de tudo para me dar uma resposta lógica para que eu entenda que relacionamento é ruim. E aí eu vou me sabotando dentro daquela relação. É por isso que tem muitas mulheres, principalmente as solteiras, que elas namoram, de repente terminou o relacionamento, aí namora de novo com outra pessoa, aí terminou o relacionamento. É como se parece que nenhum homem vai servir para ela. Porque o órgão de percepção dela, pensamento, para organizar o que ela sente em relação aos homens, faz ela sempre se relacionar por um homem que vai confirmar que homens não são confiáveis. Que confiar sua vida a um homem não é seguro. Entenderam, gente, mais ou menos? Eu tô falando isso aqui, dando esse exemplo, só para você entender como é que a gente nasce já com um sentir dentro do sentir. Então vamos lá, então esse é o primeiro passo. Entendi que o meu sentir é a percepção da alma. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo que a gente começa a dar, eu vou falar uma coisa assim que não tem como eu fugir disso, tá bom? Para que eu realmente entre em contato com tudo isso e comece a resolver tudo isso dentro de mim, na maioria das vezes eu vou ter que entrar num processo profundo, terapêutico, para eu poder entrar em contato com esses reais sentimentos. Abrir essas sacolas, olhar o que tem lá dentro e começar a resolver. Então esse é o segundo passo. Compreendi. O primeiro passo é você estar aqui agora comigo. É uma caminhada. Você está entendendo? Aí você vai entrar no grupo Florescer. Aí você vai participar da imersão próxima semana, que vai ser muito mais profunda. Nós vamos estar juntas. Você vai ter a oportunidade até de falar comigo, se você quiser. Vai ser uma aula fechada, gratuita. Eu vou te ver, você vai me ver. Você vai ter essa oportunidade. Ali você já vai sentir mais coisas. E aí, muitas de vocês vão resolver continuar essa caminhada. E aí é nessa continuação da caminhada que você vai entrar em contato com os teus reais sentimentos. E aí você vai começar a olhar para o teu álbum de sentimento e vai fazer assim, ó. Peraí, deixa eu ver se esse sentimento aqui é mesmo meu ou é da mamãe. Peraí, deixa eu ver. Sabe aquela época que o papai e a mamãe se separaram? Deixa eu ver de fato o que eu senti aqui. Porque na verdade eu senti o que a mamãe tinha falado para eu sentir. Ou então, na verdade, eu fiquei triste ou fiquei com raiva do papai porque eu vi que a mamãe estava tão triste, tão magoada, então eu fiquei com raiva do papai. Mas, na verdade, Vanessa, eu nunca tive raiva do meu pai. Entendem? Então, quando você começa a abrir a tua sacola do teu sentir, você vai começar a compreender o que de fato você está sentindo. O que é seu, o que não é seu. E aí o que não for seu, você vai jogar fora. E o que for seu, você vai tomar posse, vai olhar para esse sentimento, vai chorar esse sentimento, essa dor, porque doeu. E na época não validaram, mas você vai validar o que você sente. E daí, gente, você começa a florescer, porque daí você começa a respirar com o que de fato é teu. Compreende qual é o processo que a gente vai seguindo dentro dessa mulher que está florescendo? E aí, eu quero falar assim algo bem importante para vocês, né? A gente tá chegando aqui já no final. Eu quero que você entenda assim uma coisa bem importante, né? Na maioria das vezes a gente tem uma falsa ilusão
que a gente, não sentindo o que nos magoou no passado, esquecendo, deixando isso lá, a gente tem a falsa impressão que está resolvido. Só que sabe como é que a gente percebe se algo está realmente resolvido dentro de nós? A partir dos resultados dos nossos relacionamentos. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Eu estou falando do seu relacionamento, primeiro, com você mesma. Segundo, se você é casada, com seu marido. Se você percebe que você tem essa abertura com seu marido. Se você percebe que você confia no seu marido, ou no seu noivo, ou no seu namorado, sabe? Se você percebe que o seu coração está totalmente aberto para ele, para as pessoas, ou se você se movimenta na vida desconfiada. Isso é uma grande chave para você perceber como é que está esse mundo interno. Se você realmente está resolvida como você acredita que talvez esteja. Eu quero falar para você que sentir é seguro. Que não sentir não é seguro. Porque não sentir é viver a partir da mente. A mente mente. Quando a gente começar a entrar em contato verdadeiramente com o que a gente sente, com esse sentimento que vem da alma, aí, quando a gente vai curando tudo isso, aí sim, a gente consegue colocar, tá? Coerência entre pensamento e sentimento. Porque lembra que eu falei aqui que tanto o pensamento como o sentimento é a percepção da alma? Só que o que acontece? Quando os meus sentimentos, que é esse mundo interno, tá ferido, dolorido, o meu pensamento também vai estar ferido, dolorido. Então, o meu pensamento não vai me ajudar, só vai me atrapalhar. Agora, quando eu entro no processo, um processo verdadeiro, que é o método florescer, né? Que é o que eu trago aqui, que eu falo muito, que vai me trazer, de fato, uma cura duradoura. Aí eu começo a curar todo esse sentimento que eu tenho aqui dentro. Aí o meu pensamento começa a entrar no fluxo real desse sentimento. Aí eu posso começar a confiar no que eu penso. Porque é quando eu estou confiando no que eu estou sentindo. Entendem? Eu vou agora liberar para você a senha do teste, tá? Que você vai fazer um teste aí na sua casa. Porque depois que você ouviu tudo isso aqui, que você entendeu sobre esse mundo interno, que você entendeu por que você tem medo de sentir. Aliás, coloca aqui pra mim. Ficou claro? Feijoou aí dentro de você? Coloca aqui. Vão colocando as mãozinhas, que agora eu vou soltar a senha do teste para você fazer. É um material PDF que tem perguntas lá que você vai olhar para aquilo e você vai responder com toda a verdade do seu coração, tá? E você vai observar como é que tá o teu mundo interno, ok? Isadora, ficou claro, gente? Coloquem aqui para mim. Querem a senha para vocês fazerem aí o teste e saber como é que tá? O teste, Vanessa, vai ser colocado aonde? Lá no grupo Florescer, tá? Quem tiver no grupo Florescer vai ter acesso ao teste. Aí você vai colocar a senha, você vai abrir e vai fazer o testezinho na sua casa, combinado? Gente, eu falei muito, né, que até as meninas que já ou estão em acompanhamento, que já vivem o Florescer, que ainda estão, eu falei muito para vocês estarem aqui comigo, né? Por qual motivo que eu falei? Eu falei porque tem coisas, tem uma delas, acho que tem bem 2 ou 3, que já me falaram algo bem importante que eu não tinha me aberto para isso. Elas me falaram assim, esses dias. Vanessa, eu já concluí o meu processo contigo, mas tudo que tu fala ali nos stories, tudo que tu traz, eu acompanho.
eu leio a legenda das tuas postagens. Porque parece que cada vez eu vou entendendo e vou me abrindo mais e vou florescendo mais. Então, assim, às vezes, gente, por mais que a gente já, né, tenha tido uma caminhada juntas, quando eu trago um aulão desse aqui, tem coisas que eu falo aqui e às vezes eu falo aqui de uma forma diferente que já abre mais espaço aí dentro de você, entende? Que te ajuda a compreender melhor o que você antes tinha compreendido, tinha sentido, mas não tinha ficado talvez muito claro. Então, quando eu falo aqui, fica mais claro. Então, eu vou falar pra você, aqui eu acho que quem for florescer, coloca uma florzinha aqui assim pra mim. Coloquem uma flor, gente, pra eu ver quantas florescer tem por aqui. É uma família, né, gente? É uma comunidade, assim. Então, assim, a gente tá florescendo o tempo inteiro. O tempo todo. Coloquem florzinha pra mim. Quem for florescer. Quem faz parte aqui desse mundo. Então, assim, todas vocês que já são florescer, participem de tudo que eu trouxe aqui. Porque sempre a gente tem algo mais. Eu sempre vou estar trazendo algo mais. Olha elas aqui. Vou falar o nome de vocês, hein? Sheila, Maria, Amanda, Isadora, Rose, Marinês, maravilhosas. Então, assim, por isso que eu falei pra vocês estarem aqui, porque eu acredito que eu falei algo aqui que ajudou ou está ajudando no processo de vocês, tá? Mais meninos poderiam estar aqui, mas cada uma, né, tem a sua razão e talvez não estão. Almira... Olha só, vamos lá para a senha? Querem a senha? Anotem aí para vocês poderem abrir o teste, tá? A senha é bem fácil, gente. A senha é tudo que a gente fala aqui, né? Feminino, tá? O que você vai fazer? Se você não tá lá na comunidade Florescer, tem um link aqui na minha bio. Você vai clicar, você vai para o grupo e mais tarde eu vou colocar lá, tá? Vou dar um tempinho para quem não entrou entrar. Convidem as amigas de vocês, gente, a estarem lá. Próxima quarta-feira vai ter uma imersão. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Peraí. Nem sei se dá pra ler, gente. Próxima quarta-feira teremos uma imersão no dia 8/5. A imersão se chama A Sua História Vai Curar Você. Como assim? Você que me acompanhou aqui desde o começo, a gente já tá indo embora, né? Mas assim, ó, você entendeu o quê? É abrindo a sua sacola que você vai entrar em contato com o seu real sentimento. Que você vai entrar em contato com quem você verdadeiramente é. Isso aí, anota aqui, Isadora. Coloca aí, ó, a Isadora colocou aqui, ó, feminino, tá? É a senha para vocês abrirem o teste que eu vou soltar lá no nosso grupo, beleza? Boa noite, Gisela. Beijo, maravilhosa. Que bom te ver aqui. Então, gente, convidem as amigas de vocês para entrarem lá no grupo, porque na próxima quarta-feira nós vamos ter uma aula fechada. Eu vou colocar o link lá no grupo. A aula não vai ser aqui no Instagram, tá bom? E vocês vão estar lá comigo e a gente lá vai florescer mais um pouquinho. Combinado? E aí façam um teste, porque para você ir para a imersão é muito bacana que você já tenha percebido como é que tá o teu feminino, como é que tá o teu mundo interno, beleza? Então, olha só, beijo no coração de cada uma de vocês que estão aqui, tá bom? Né? Dia 1º, é um feriado, a maioria de vocês deve estar descansando. E resolveram descansar agora esse finalzinho da noite aqui junto comigo. Eu fico muito feliz e muito grata. Eu honro muito o tempo de cada uma de vocês, tá bom? E eu estou aqui também no dia do trabalho. Isso aqui pra mim faz parte do meu trabalho, mas é com muita alegria que eu faço isso aqui.
Todo trabalho que a gente faz com a alma, com o coração, não é trabalho. É um servir com muita alegria, entende? Beijo, meninas. Fiquem todas bem, todas com Deus. Eu espero que vocês durmam hoje. Deixa eu falar uma coisa importante. Acabei de lembrar. Sabe os sonhos, alguns sonhos que nós temos, tem muito a ver com a profundidade da nossa alma. Tem muito significado para tudo que a gente fala aqui, tá? Então é bem provável que hoje vocês tenham sonhos diferentes, profundos. E eles têm significados, tá? As meninas que estão comigo no Florescer sabem disso, né? Estão aprendendo a olhar para esses sonhos e entender o que esse inconsciente está querendo dizer para ela, tá? Então essa história de que a gente vai lá no Google, sonhei com cobra, vou lá no Google, o que significa sonhar com cobra? Não é verdade, aquilo ali não existe. O sonho, ele é subjetivo, é de cada pessoa. Então é bem provável que vocês hoje durmam diferente, sonhem coisas diferentes, por tudo que vocês ouviram aqui, tá? Beijo! Obrigada, Carol! Beijo, meninas! Vão lá pro grupo, tá? Vou soltar lá o nosso teste, tá bom?